Bom dia, boa noite, boa tarde. Não importa muito o horário que vocês estão tendo acesso a esse vídeo, é um vídeo atemporal, como a minha obra-prima, a minha obra recordável por todos vocês. O Jantar Intimista também é uma obra atemporal e ainda extremamente atual. A gente está de volta para fazer um pouco daquilo que eu mais gosto, que é falar livremente sobre qualquer assunto, às vezes com uma pitada de erudição, que é uma grande mentira, eu estou copiando alguém. Eu não sou erudito em nada, em muito pouco, eu sou um generalista, e um generalista de improviso. Na maioria das vezes eu cometo erros risíveis e lamentáveis, e qualquer pessoa um pouco mais atenta ou um pouco mais erudita que eu se daria conta desses meus erros. Mas com um pouco de verniz e um pouco de polidez, a gente faz parecer que é um conhecimento profundo, um conhecimento geral e um conhecimento que gera encantamento. Esses vídeos vão ser assim. Eles vão difundir alguns conhecimentos extremamente rasos, tão rasos quanto uma poça d'água, e alguns conhecimentos profundos. Os mais profundos provavelmente eu vou estar lendo, né? Para voltar para esse canal, o meu primeiro vídeo tem quase 18 anos, atingiu a maioridade, né? E para voltar a esse canal eu vou falar sobre o passar do tempo, sobre a velhice. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo lá em 2007, eu tinha alguns outros vídeos em 2006, mas o Jantar Intimista e outros vídeos eram do tempo do Orkut em 2007. Esses meus vídeos, nessa época eu não usava óculos, hoje em dia eu preciso usar óculos se eu usar o celular por muito tempo. Eu tive uma ruptura de tendão absolutamente espontânea, mostrando os sinais do tempo, os sinais da idade. E outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo e que vão falando sobre idade, sobre realmente cronologia e sobre velhice, né? Sobre uma reflexão sobre finitude. E achei que era um bom assunto para voltar. Ele não é exatamente engraçado, talvez eu nem seja mais muito engraçado, ou talvez eu seja até bastante engraçado ao vivo, mas eu não sou um comediante, eu não sou bom de piadas, mas costumo ser bons de narrativas, né? E é isso, acho que a gente pode conversar, acho que a gente pode ficar falando sobre generalidades. O assunto central desse canal vai ser a vida como ela é, a vida como ela não é, a vida como ela deveria ser, e sobre a maioria dos assuntos eu vou estar sentado sobre os ombros de gigantes, né? Que é uma citação fantástica e também é um CD fantástico do Oasis, Standing on the Shoulders of the Giants, né? E o primeiro gigante que eu cito para falar sobre passar do tempo, sobre velhice e sobre perecer aos poucos. Sortudos aqueles que perecem aos poucos, porque alguns perecem de uma vez só e de formas inesperadas, e algumas vidas são ceifadas antes que o tempo natural, né, faça seu serviço, né, de desgaste físico. O Platão, em uma de suas obras, em uma de suas divagações, mencionou que nós devemos aprender durante a vida toda, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Cara, eu tenho tentado aprender. Tenho tentado aprender com a vida e com o passar dos anos. Acho que eu aprendo. Algumas coisas eu desaprendo, talvez, né? Aprendo a desaprender e aprendo a aprender, né? Tem uma frase célebre que diz: eu não sei fazer, mas eu sei aprender, né? E acho que é uma frase que é simples, mas passa um conhecimento fundamental e que é complexo. Que se a gente acreditar que a velhice vai nos fazer sábios, a gente vai imediatamente, de forma estanque,
não buscar conhecimento, né? Porque basta que os anos passem para que a gente aprenda, mas a gente pode muito mais aprender se a gente assim desejar e se a gente acreditar que isso vai ter utilidade no futuro, né? Outra frase que é muito interessante é do Gabriel Garcia Marques, que poderia ser meu parente se fosse com S e não com Z, né? E em 100 anos de solidão ele fala que o segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. Cara, de alguma maneira, aqueles que sobrevivem, aqueles que vivem mais, eles têm a triste experiência de ver os outros partindo antes deles, né? E não só pessoas, né? A gente vai pensando em artistas, a gente vai pensando em bandas, em pessoas que fizeram filmes. Eu vejo, não sei, Robert De Niro aos seus 80 anos, né? E lembro dele em seu vigor na década de 90. Ou eu vejo músicos, cancioneiros chegando ao fim das suas existências, né? Ou eles estão às portas dos seus fins, como Rolling Stones, como os Beatles que sobraram e os Beatles que já se foram, e bandas menos renomadas, mas que marcaram a adolescência das pessoas. E mesmo assim, esses artistas podem não ter terminado, mas a obra de arte deles terminou, eles terminaram como bandas, né? E isso também é uma morte, isso também é um fim. Então a gente vai vendo que o mundo que a gente conhece está morrendo, né? É uma experiência que a gente tem muito com os nossos pais, né? Quando uma mãe fala sobre um determinado artista ou cantarola uma música da sua mocidade, e essa música, ela existe, mas o artista não existe, ou pessoas mais jovens não conhecem, né? Ou mesmo quando eu falo com a minha enteada, né? Uma menina de 12 anos, e muitas vezes uma coisa ou outra não existe, né? Ela nasceu depois do Orkut. Eu só existo enquanto produtor, construtor de conteúdo por causa do Orkut, por causa de uma brincadeira boba, besta, e que a grande verdade ela nem era boba e nem era besta, né? Se eu tivesse seguido boba e besta como eu era em 2006, talvez eu fosse um milionário, um influencer, né? E não um anônimo, né? Como eu sou hoje. E então, o pacto com a solidão, o pacto com a desconstrução de uma existência, e um pacto honroso, é ser independente, é conseguir olhar para frente, ainda que se saiba que o muro, o limite da sua existência física esteja logo ali, né? Os idosos que mantêm uma postura austera, uma postura altiva, uma postura ainda vibrante perante a vida, é saber que provavelmente seja um dos últimos a remanescer da sua época, e talvez um dos únicos a remanescer do seu círculo de pessoas. E isso é uma honra biológica, uma honra existencial, uma sorte talvez, ainda que a gente possa entrar num próximo vídeo num debate se morrer cedo é uma honra e um chamado divino, e perecer até os 100 e tantos anos na face da Terra seja um castigo, considerando que a Terra, em conceitos espíritas, é um local de expiação de pecados. Ora, se eu fico mais tempo no local de expiação de pecados, talvez eu tenha mais pecados, e talvez eu tenha mais o que pagar, e talvez seja uma punição. É uma visão de mundo que a gente pode debater num outro vídeo, né? E para encerrar, né, uma tríade de citações, até porque a gente está construindo uma forma de construir um novo conteúdo, eu vou citar o Martinho Lutero, que é uma citação tocante, né, de uma obra de um autor tocante, né, de um homem que revisitou a forma da cristandade, a forma de se olhar para o divino, né, que é: os que amam profundamente jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Então, assim, quando a gente pega o Garcia Marques e ele fala que é um pacto honroso com a solidão, e quando a gente fala de Martinho Lutero, e que ele diz que aqueles que amam morrem de velhice, mas morrem jovens,
a gente vê que a parte desse aprendizado da vida, a parte dessa construção de sabedoria tem a ver com o amor pelas pessoas, com amor por aqueles que nos cercam, com amor por aquilo que se tem, com amor pela própria história, né? Os amores são muitos, são variados, são nominados, né? Como Eros e Ágape, né? Pesquisem aí. Eu não pesquisei para dar conceitualmente como deveria fazer. Mas são formas de amar, contanto que ame-se, né? As pessoas que envelhecem mal, elas envelhecem sem amores, sem relações amorosas e sem paixões pela vida. E pode-se perfeitamente envelhecer de uma maneira diferente dessa, contanto que se queira, contanto que racionalmente escolha-se, né, essas formas de envelhecer. E a gente vê diversos exemplos, como a gente vê pessoas da terceira idade ainda praticantes de esporte, ainda artistas ativos, atuantes, como a gente vê Gilberto Gil, como a gente vê Caetano Veloso, como a gente vê pessoas que começaram a fazer atividades físicas aos 60 anos e aos 80 ainda são recordistas das suas faixas etárias e fazem muito mais, são mais ativas do que pessoas de 20, 25 anos, mais ativas do que eu, que sou um sedentário com IMC horrível e aí também em construção de um melhor IMC, né? Inclusive isso faz parte de uma construção de uma velhice, de uma percepção não só estética, mas funcional, especialmente funcional, de que eu preciso ter uma velhice melhor. E porque eu amo as pessoas que me cercam, eu não posso ser um fardo. E porque eu amo as pessoas que me cercam, eu devo ser ativo. E porque eu amo as pessoas que me cercam, eu devo poder participar das vidas delas sem que eu seja vegetativo ou limitado ou um fardo ou me arraste, né? Por isso eu tento praticar as atividades físicas na medida do possível, me manter intelectualmente ativo, me manter atualizado, né? Conhecer K-pop e essas coisas minimamente para conversar com pessoas que não são mais da minha faixa etária, né? E que vão me agregar, né? E felizmente eu tenho a concepção de que eu não sei tudo e as pessoas que não sabem tudo, elas estão sempre abertas a aprender. E eu estou aberto a aprender, e por isso a minha idade cronológica segue passando, graças a Deus, se é que existe um Deus, ou graças ao universo, ou graças às forças ocultas, né? Ou infelizmente, já que eu sou pecador e estou na face dessa terra de expiação, mas eu continuo aprendendo e por isso eu continuo com um espírito jovem e capaz de me atualizar e capaz de aprender coisas novas. E por isso nós estamos de volta. Nós estamos de volta para falar sobre tudo. E que vocês se mantenham jovens e que vocês me sigam também. E que tomara que eu tenha valor afetivo para muitas pessoas que vejam esse vídeo. Sem citar nenhum desses gigantes que eu citei agora. Eu acredito que um bem passar de existência é uma existência que quando chegar no final, tu olhar para trás e tu fez bem para um número maior de pessoas possível, fez mal para o número menor de pessoas possível e construiu uma existência em que tu deixou um legado concreto, né? Uma herança, uma casa, um carro, um dinheiro, mas também deixou uma herança afetiva, uma herança que quando tu te for, o teu nome se imortalize na boca e na cabeça daqueles que ficarem depois de ti. Porque, na verdade, tu só morre quando tu cai no esquecimento. Quando tu se torna dispensável e esquecível por aqueles que viveram contigo, aí de fato tu deixa de existir. Então é isso. Isso é como se fosse uma frase de impacto, né? Só que não é mais frase de impacto, não tem muito texto, as pessoas também não têm muito tempo de ler. Esse vídeo também já ficou meio grande, muita gente vai parar no meio, mas é uma lufada de renovação. Foi uma alegria.